É o torcedor corintiano que precisa de paz para continuar sonhando com coisas grandes na temporada. Um dado interessante para a gente começar a nossa conversa aqui na edição do meio-dia, o Corinthians como visitante no retrospecto recente. Em 9 jogos, são 7 vitórias, apenas 2 derrotas, 16 gols marcados e apenas 9 gols sofridos. É um time que ganhou segurança, ganhou uma roupagem nova em relação ao que havia apresentado no começo do ano no começo do ano passado, no começo da temporada passada. E o Corinthians, vencendo a partida de ontem contra o Novo Horizontino, abriu 7 pontos em relação ao Palmeiras, que é o vice-líder no cômputo geral da competição. Por que isso é importante? Na segunda fase do Campeonato Paulista, as decisões vão ser disputadas em jogo único até a final, né? Semifinal, quartas, jogo único e o time que tem melhor campanha decide em casa. Ou seja, o Corinthians vai mandar, se fosse hoje o final do campeonato, as partidas dentro da Neoquímica Arena nas quartas e também nas semis. E na final, levaria a decisiva partida, a finalíssima, para dentro dos seus domínios. Ou seja, é um resultado inimaginável com a final da temporada passada, ou um Corinthians que tinha Memphis Depay, que tem o Yuri Alberto crescendo de rendimento, se esperava realmente isso já no começo do ano, Guipa? Cara, o que eu vejo é o seguinte, eu vejo que o Corinthians está apostando todas as fichas desse Campeonato Paulista e com razão. Por quê? O torcedor precisa de uma resposta. Se você parar para analisar, o Corinthians dos 4 grandes nesses últimos anos é o que tem feito piores campanhas dentro do Campeonato Paulista e é o maior vencedor de campeonatos paulistas. E a torcida que mais apoia, aceite ou não, é a torcida do Corinthians, que está sofrendo com essa instabilidade extracampo há muito tempo. Então, acho que o Corinthians está certíssimo de colocar todas as suas fichas, apostar todas as suas fichas nesse Campeonato Paulista. E o principal de tudo isso, gente, a gente analisa o mercado das outras equipes do futebol brasileiro, todos se mexendo. O Corinthians não trouxe ninguém. Mas o Corinthians tem 2 pilares interessantes nesse elenco que pouco apareceram comparado com a qualidade que eles têm em 2024, que é o Thales Magno e também o Igor Coronado. Eu tenho total tranquilidade para falar sobre esse assunto, porque desde o começo de 2025 eu falei, alertei, Igor Coronado e Thales Magno, os 2 não jogaram o que eles conseguem jogar em 2024. Tiveram que fazer uma adaptação, a adaptação não foi feita, muito tempo no banco de reservas, então são 2 caras que vão crescer muito no elenco do Corinthians. O Corinthians tem uma expectativa muito grande no lateral chamado Palácios, que ficou um ano parado, mas é um cara que era muito elogiado na MLS. Eu sei que é MLS, enfim, mas é um cara que tem se preparado para dar conta do recado. O Bidu foi uma grata surpresa também no final de 2024, ou seja, o Corinthians não se reforçou, mas ao mesmo tempo se reforçou, porque muitos jogadores que lá estão, principalmente esses 2 pilares citados, o Igor Coronado e o Thales Magno, estão fazendo por onde o investimento do clube. Igor Coronado, pra mim, cara, tá jogando muita bola. Eu acho que hoje ele é o principal jogador do Corinthians. Até jogando mais do que o Memphis, que jogou pouco no Paulista, e mais também do que o Yuri Alberto. Você pega o Thales Magno também, muito mais fino do que chegou da MLS. Tá magro, tá voando, tá na disposição, jogando em várias posições, correndo o campo todo, fazendo aquela função todo do campista. No ataque também ajudando na recomposição defensiva. Então o Corinthians não contrata, mas ao mesmo tempo tem reforços que já estavam no elenco. E o Corinthians tem obrigação, nesse ano, de pelo menos chegar a uma decisão de Campeonato Paulista. É obrigação realmente, meu caro Eric Jefferson, daqui a pouco eu vou falar com o Rogério Souza em relação a isso, mas é obrigação do Corinthians a chegar na grande decisão esse ano do Campeonato Paulista? Enio, eu não gosto muito dessa palavra, obrigação, mas pensando no que aconteceu nos últimos anos, se você pegar Campeonato Paulista, se você pega que bateu em 2 semifinais de Copa do Brasil, bateu em 2 semifinais de Sul-Americana, cara, nós temos, a torcida do Corinthians, ela tem uma linha de raciocínio muito clara. Nós não vivemos de títulos, mas a gente também não é idiota. O Corinthians não ganha um título 6 anos, gente. A última vez foi em 2019 e foi um Campeonato Paulista. Então, claro que eu quero ganhar um Paulista, claro que eu quero ganhar uma Libertadores de novo, um Campeonato Brasileiro. Então, eu acredito que se o Corinthians não chegar pelo menos nem na final desse Campeonato Paulista, com certeza a cobrança vai subir um pouquinho de tom aí no começo dessa temporada. O que eu fico muito, muito feliz é com a evolução, por exemplo, do trabalho da comissão técnica. Se tirar um pouquinho o lado político do clube, eu enxergo que o Ramon Dias, e junto com o filho dele, o Emiliano, ele está conseguindo extrair, junto com a comissão técnica dele,
mesmo sem os seus principais jogadores em campo, ele consegue extrair um pouco do melhor desse Corinthians. Por mais que ontem foi um baile do Novo Horizontino, 17 finalizações contra 2 do Corinthians, o Corinthians venceu o jogo. Se você pegar a questão coletiva do Corinthians em relação ao Antônio Oliveira, ao Mano Menezes, o Corinthians evoluiu muito. Então, pensando dentro de campo, e você pega as 9 vitórias do ano passado no Campeonato Brasileiro seguidas, eu acho que o Corinthians, pelo menos numa finalzinha, chega aí. Quem sabe não pinta um título? Eu tô com muita expectativa nisso, viu, Enio? E Enio, o que ele falou é muito verdade, o Eric, porque se o Corinthians começa a cair de produção agora, é como ele disse, a torcida vai cair em cima. E aí, cara, vão esquecer tudo que tá acontecendo no extracampo, ou boa parte da torcida vai esquecer, e aí o culpado vai ser o Kaká, o culpado vai ser o Gustavo Henrique, o culpado vai ser o Félix Torres, não que sejam craques. Vai cair na conta do Ramon, né? Vai cair na conta do Ramon, exatamente, porque eu lembro muito bem que, inclusive, programas de televisão, inclusive um que agora tá com o cenário físico, estreou ontem, o apresentador ficou falando, Luiz Castro no Corinthians, hein? Que é amigo, inclusive, do André Santos, que é o maior câncer do Corinthians. Falo mesmo, que hoje eu tô afiado. E assim, vou falar um negócio pra vocês. Aprendam, torcida corintiana. O que os jogadores estão fazendo é louvável. Se cair de produção, aceitem. Cobrem quem tem que cobrar. E aí, meu caro Rogério Souza, dá pra dizer que caso o Corinthians não vença o Campeonato Paulista, vai ser uma decepção ou a palavra é outra? Seria um choque de realidade também pro restante da temporada? Assim, pode ser um choque de realidade, mas vamos supor que o Corinthians chegue na grande final contra o Palmeiras. O Corinthians provavelmente vai terminar esse ano com a melhor campanha, porque já está, né, com 7 pontos a mais que o Palmeiras, está com mais pontos que o São Paulo e o Santos. Vamos supor que o Corinthians perca para o Palmeiras na final, dentro da Neoquímica Arena. Como que seria esse trabalho da torcida com o clube? O que a torcida do Corinthians fez ano passado foi muito bonito. Apoiou o clube, independentemente de... Resgatou aquela questão do Poropopó, que não cantava em todos os jogos, como antigamente, né? Ano passado, a torcida Gaviões teve diversas conversas com os jogadores, com Augusto Melo. Então, a questão é essa. Essa questão de obrigação é um pouco complicado, mas eu entendo o que o Guipa quis falar, porque o Eric Jefferson disse, são 6 anos sem vencer, o último foi justamente o Campeonato Paulista contra o São Paulo, um dos maiores rivais. E um ano atrás tinha vencido o Palmeiras dentro do Allianz Parque. Ou seja, o Corinthians ano passado não passou para a segunda, não foi eliminado na primeira fase do Campeonato Paulista. Então esse ano, com o elenco que é um elenco melhor do que era o ano passado, no começo do ano passado, com o Memphis, com o Yuri Alberto jogando bola, o Coronado, muito bom jogador. Coronado, na minha opinião, é muito bom jogador, apesar que conviveu muito com as lesões na temporada passada. O Thales Magno, quando foi contratado também, alguns torcedores ficaram um pouco meio que ressabiados, que Thales Magno tá na MLS, cria do Vasco, mas desde o Vasco, ele sempre foi tido como uma grande promessa. Porque no Vasco, infelizmente, se você colocar o Messi como promessa, ele não vai render. Infelizmente, essa é a verdade. No Vasco, a situação que o Vasco vive. Então, o Corinthians, caso chegue numa grande final de Campeonato Paulista, já é de bater palma, sim, já é de se admirar. O problema é, para quem perder, caso perca, se for pro Palmeiras, a situação pode ficar um pouco complicada. Pro São Paulo, também. Pro Santos, a torcida não vai criticar tanto. Mas assim, tem que ver para quem vai perder essa final caso perca, porque o Corinthians tem condições de ganhar o Campeonato Paulista nessa temporada. Eu sou corintiano. Se perder para qualquer rival, mas chegar na final, eu aplaudo. Qualquer rival.